Bom dia, meus amigos, familiares, para quem compartilha com nós essa página. Hoje eu quero começar lendo uma passagem da Bíblia que é a que vai guiar a nossa conversa. Tentei botar uma musiquinha de fundo aqui, mas estou me distraindo com ela. Já tirei também, já sem apego. Então, quem tiver uma Bíblia disponível, pegue sua Bíblia Sagrada para a gente acompanhar junto a leitura. Bom dia, bom dia. Vou esperar quem eu sei, o time que tá aí disponível, vou esperar entrar. Para eu não começar a falar sem o pessoal tá junto, né? Lori, pai, que é meu companheiro dos sábados agora. Então, gente, eu peço que peguem a Bíblia, pode ser o livro, pode ser a Bíblia no celular. Também te amo, Lori. E peguem o Evangelho de Mateus, que é do Novo Testamento, capítulo 8, do versículo 5 ao 11. Eu coloquei o título aqui, eu acho que tem acesso para vocês, né? Então, eu vou dar uma lida nessa passagem que ela vai guiar a nossa live, minha com a do meu pai, que o título é Senhor, eu não sou digno, e a gente vai entender hoje o porquê dessa frase e por que essa frase é uma lição de vida. Então, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião, implorando: Senhor, meu criado está de cama, lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado será curado, pois também eu sou um homem sobre autoridade e tenho soldados sobre as minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai, e a outro, vem, ele vem. Deixa eu tirar botar no silencioso isso aqui que eu tinha botado e não sei por que. Tem que começar de novo essa passagem aqui. Ai, meu Deus. Acontece cada coisa comigo que não era para acontecer. Tá? Vou começar de novo a leitura, tá? Quando Jesus entrou em Cafarnaum, aproximou-se dele um centurião implorando: Senhor, meu criado está de cama lá em casa, paralisado e sofrendo demais. Jesus respondeu: Vou curá-lo. O centurião disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Basta uma palavra tua e meu criado ficará curado, pois também eu sou um homem sob autoridade e tenho soldados sobre minhas ordens. E se ordeno a um, vai, ele vai, e ao outro, vem, ele vem. E se digo ao meu servo, faze isso, ele o faz. Ao ouvi-lo, Jesus ficou admirado e disse aos que estavam seguindo: Em verdade vos digo, em ninguém encontrei tanta fé em Israel. Ora, eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Em nome do Pai, do Filho e Espírito Santo. Amém. Então, agora eu vou chamar o meu pai para a gente compartilhar essa passagem, porque ela é uma lição de humildade e de fé para a nossa vida. Vamos lá. Estava do outro lado. Bom dia. Bom dia! Nossa, aconteceu de tudo aqui no início da Eu live. vi. Eu vi. Começou a entrar mensagem do além.
Mensagem da Lene, pior que era da Living, eu que dei bom dia para ela lá no WhatsApp e ela começou a responder e aí virou isso ali, né? Então, pai, por que que essa mensagem a gente escolheu? Por que que ela é uma mensagem que resume muito a nossa trajetória de fé, do início da nossa vida até o fim? Se a gente se guiasse por essa passagem, nós já estaríamos no caminho certo da intenção de Jesus para a nossa vida. E a gente viveria uma vida boa, perfeita e agradável se a gente seguisse essa passagem. Eu queria o teu ponto de vista sobre isso. Só vou abrir a porta pro Xaxá. Hoje é o dia do quem sabe fazer junto, né? Os gatinhos vivem trocando de lugar, né? E eu fechei a porta. Então, bom dia para todo mundo, todos que estão aqui, que tenham um dia e um final de semana abençoado. Nós escolhemos essa passagem porque ela diz muito para a gente. E 15 minutos antes de começar a nossa live aqui, a gente se reúne, eu e a Pauline, num videozinho particular e rezamos ao Espírito Santo para ele nos iluminar. Bom, parece que o Espírito Santo deu uma torrente de ideias aqui na minha cabeça, então eu vou tentar começar por aquilo que a gente previu que ia falar antes, né? Porque ontem nós tivemos uma meia reunião, quase meia-noite, também lá, e foi muito profícuo. Eu disse, chega, não vou mais falar, vou falar lá na hora. Mas eu queria começar de uma forma um pouquinho diferente. Aquele centurião, ele não era batizado. Aliás, no tempo de Jesus, muito poucos eram batizados, né? Eu não diz no Evangelho que os discípulos tenham sido batizados, fala de Jesus, de João Batista, que batizava no Jordão. Então, o que o batismo faz na vida das pessoas? O batismo, a gente aprende na catequese, Paulinho mencionou catequese, eu também. O batismo te torna filho de Deus, membro da igreja e templo do Espírito Santo. Então, aquele centurião, embora não tenha sido batizado até então, porque eu acredito que depois desse momento, Jesus batizou ele, ele teve um batismo de fogo naquele momento, que Jesus enalteceu a fé que ele teve, então ele se tornou um cristão. Aquele centurião já era um fogo do Espírito Santo dentro dele. E ele teve uma fé instantânea, que é aquilo que a gente gostaria de ter, né? Que é a fé que traz felicidade para a tua vida, que traz paz, que traz amor, e que resulta em atos, né? Porque também a fé sem ato é uma fé morta, né? E ele chega para Jesus e diz assim, eu não sou digno. Na verdade, é como a gente se sente a vida inteira, né? A gente olha para o nosso passado e quando está precisando de alguma coisa, a gente leva o passado junto, bota na frente de Cristo e diz, eu preciso de uma graça agora, mas eu não sou digno. Olha tudo que eu passei, tudo que eu fiz, a forma como eu me comportei. Bom, Jesus passou uma régua lá, naquela hora. Bom, tá bom, aqui não me deve mais nada. Daqui para frente eu estou contigo. E vou fazer o que tu pediu. Porque tu teve fé. Então a forma de agir da gente que nós temos que nos considerar acompanhados. Certo? O que vai resultar nesse acompanhado? Bom, eu não sou digno. Tá bom, meu passado não me abona. Não é um passado bacana. Daqui para frente eu quero ser digno. Vou levar Jesus comigo e vai ficar me olhando. E, na verdade, ele sempre esteve comigo, né? Ele foi me perdoando na medida em que eu fui andando pelo caminho e fazendo meus erros. Pode falar, Paulinho. Não, eu estava pensando assim que a fé que esse centurião teve, que nem nós estávamos conversando ontem, né? O centurião, ele era um romano. Então, os romanos, eles tinham a cultura de panteísmo. Então, eles tinham muitos deuses que eles acreditavam. Então, é o deus Sol, o deus Lua, o deus Trovão, né? Então, os romanos, eles tinham essa crença e essa cultura. E para nós, o Deus de Israel,
que é um povo, né? Israel é um povo. E o Deus de Israel, que é o Deus que faz os milagres para esse povo, que acompanha esse povo, que ensina esse povo através das escrituras, acredita que Deus é quem comanda o sol, Deus é quem comanda a lua. E a gente já falou em outras lives que Deus comanda mesmo esses astros, porque ele pode parar o sol se ele quiser, né? Então, esse centurião, ele teve outra cultura, outra fé, mas ele teve fé em Jesus. E ele disse, Jesus, o meu criado, tá mal lá na minha casa. Era quilômetros daquele lugar que o criado estava ruim. E aí Jesus disse, eu vou lá curar ele. Jesus não disse assim para ele, mas tu nem é de Israel, tu nem é do meu time, eu vou curar ele. Olha lá quem está acreditando. Ele não julgou o cara. Ele disse, eu vou lá e vou curar ele. Todo mundo tem acesso a esse milagre, né? E aí o cara disse assim, eu não sou digno que tu entre na minha morada. Diz só uma palavra e serei salvo. E isso eu sinto que se assemelha muito à nossa fé hoje, sem ter a companhia de Jesus física, né? Porque Jesus mostrou aqui nessa passagem que ele não precisa estar fisicamente no lugar. A gente precisa da nossa fé para que ele realize a graça na nossa vida. Então, isso que eu queria falar mais, puxar para a parte histórica, né, do que estava acontecendo. Esse centurião era um cara que tinha uma posição de liderança. Então, por isso que ele disse, eu tenho criados, eu digo para eles, vai, eles vão, eu digo para eles, vem, eles vêm. E ele colocou Jesus acima dele. Então, o que ele teve com Jesus naquele momento? Uma experiência. Né, pai? E é a experiência que determina quem é a Pauline antes de Cristo e quem é a Pauline depois de Cristo. Mas nada mais. Os milagres, eles não são especiais, grandes, fabulosos. Eles acontecem diariamente, a gente não se dá conta. E se a gente não se dá conta, a gente não acha que é milagre. E se a gente não acha que é milagre, milagre não acontece, né? Então, na nossa cabeça. Então, nós temos que nos dar conta que diariamente a gente tem graças e milagres na nossa vida. Coisas que estão acontecendo e que são obra de Deus. Porque, como tu disseste, Deus pode parar o sol. Não vai parar o sol todos os dias. Ele vai parar para fazer um grande milagre. Para fazer a gente se dar conta de que ele está aqui, do nosso lado. Então, eu tenho experiências de grandes milagres na minha vida e também, às vezes, a gente vai esquecendo os pequenos milagres que vão acontecendo. Vai esquecendo por quê? Porque a gente não se acha digno. Não se acha digno. E aí a gente não tem coragem de lutar, de pedir, de bater para pedir o grande milagre. Né? Todos nós aqui, garanto que estamos precisando de algum grande milagre. Por isso que a gente escolheu essa parte. Vamos atrás do grande milagre nas nossas vidas. Aquilo que nós estamos precisando muito. Aquilo que mexe aqui dentro do nosso coração e que a gente não tem coragem de pedir. Vamos ter coragem de pedir. Nós somos templo do Espírito Santo. Ele está aqui dentro de nós. Então é fácil de conversar com ele. Às vezes o chiado da vida ele é tão alto, o zumbido das coisas que vão acontecendo, o dia a dia, eles te tornam um surdo para isso. Então, temos que estar atentos. O que foi o que esse centurião, então, um neocristão, né, que ele apareceu do nada ali na frente de Jesus, e Jesus disse para ele, eu vou fazer. Assim como teve passagens da Bíblia que Jesus disse, mas por que tu está pedindo? Né? E aí a mulher disse assim, mas tem uns cachorrinhos, pegam lá as migalhas do banquete, eu quero um pouquinho. Então tu tem que saber como te dirigir a Cristo. Ele vai responder na medida que tu vai entender. Certo? Tu precisa de um pouco mais de fé. O que eu tenho para dar para Jesus? Eu só tenho a fé. Ele não quer dinheiro, ele não quer riqueza, ele não quer um terreno, ele não quer uma casa, ele não quer. Ele só quer a fé.
Aliás, ele nem quer a fé. A fé é uma coisa que desperta dentro de nós. E foi o que aconteceu com esse centurião. Certo, ele chegou, olhou Jesus nos olhos e disse, cara, tá aqui o cara para resolver o meu problema. E nós temos ele tão perto, É, porque fomos batizados quando éramos pequenininhos, a gente nem sabia o que estava acontecendo. Nós já estávamos dentro da igreja. E demora tanto tempo para cair na real. Pode falar. tu falou uma coisa importante ali. Saber como pedir, né? Então, esse centurião, ele usou a fórmula perfeita da oração. Então, mesmo que a gente não saiba orações prontas, muitas vezes, não sei nem o Pai Nosso, não sei nem por onde começar. Porque essa é a minha intenção também com essa página. É que pessoas que não tenham contato com Jesus pensem, não, mas ele é acessível para mim também. Então, qual que é a fórmula perfeita que ele usou de oração aqui? Ele pediu com humildade, porque ele disse para Jesus, eu não sou nem digno que tu entre na minha morada, de tão... a potência divina de Jesus é tão grande que eu não sou digno que tu entre na minha morada. A fé dele, porque ele disse para Jesus, mesmo que tu nem vá até lá, eu sei que tu é capaz de realizar qualquer coisa. E a terceira parte, que é uma das mais importantes, é que ele estava orando por alguém. Ele tinha um propósito na oração dele. A oração dele não era só para benefício próprio. Então não é só assim, eu. Quando tu fundamenta a tua oração muito particular, é muito para ganho próprio, por que que Deus não te atende? Porque ele diz assim, amanhã ela vai querer outra coisa. Quando a nossa oração é só para nós, porque, nossa, eu sempre quis ter um filho, preciso ter um filho. Pera, por que tu quer ter um filho? Entende? Tu tem que estruturar o porquê tu quer a graça na tua vida. Porque se tu não souber o que tu quer... Gente, teve momentos que o homem estava cego, aparecia para Jesus e Jesus dizia, o que queres? Eu quero enxergar, não parecia óbvio que ele queria ver? Não, não era óbvio. Jesus nos convida a fazer esse exame de consciência do porquê a gente quer a nossa graça. Porque se a nossa graça for algo fútil, algo que é deste mundo, por que que ele vai parar o sol por ti? Por que que ele vai mover peças a teu favor para que aquela graça aconteça na tua vida, se quando tu alcançar ela, tu vai querer outra coisa? Aquele centurião estava orando por alguém, estava orando por algo maior. Então, humildade, fé e propósito na oração. Tá, por exemplo, eu sou veterinária, eu quero que Deus atenda a minha oração, de eu ter prosperidade, de eu ter mais clientes e tudo mais. Então, tá, mas tu tá fazendo o que aqui? Então, aí eu já tive que fazer esse exercício. Eu estou num consultório, eu atendo animais que são companhia das pessoas, essa companhia faz bem para elas. Quando os animais estão doentes, as pessoas se sentem desamparadas, ficam preocupadas. Então, eu estou ajudando na sociedade com o meu serviço. Então, esse exame de consciência tem que ter propósito nas tuas atitudes. E quando Deus diz que nós fomos criados para glorificar o nome dele, não é que ele tem ego e ele precisa ser glorificado o tempo todo. Não. O teu trabalho, ele glorifica a Deus. Quando a pessoa conversa contigo, quando tu atende a pessoa, ela se sente mais próxima de Deus, mesmo que ela nem saiba que ele existe. Entende? Então, as tuas ações têm que glorificar o projeto Tu tem que ter certeza do milagre. Tu tem que ter certeza do milagre. Me lembrei de uma piada agora. Conta. O padre convocou todo mundo, porque fazia 6 meses que não chovia, para ir na igreja rezar para ter chuva.
um gurizinho só foi para a igreja com guarda-chuva. Então, a fé, tu tem que mostrar ela, tu tem que exteriorizar ela, certo? Todo mundo foi para a igreja para rezar, não foi para chover. Ele foi porque ia chover, ele foi com o guarda-chuva. Deve ter chovido só na cabeça Foi dele. preparado. Foi preparado, porque ele acreditou que ia acontecer, ele tinha fé. Então, a nossa fé, nós temos que exteriorizar ela. Nós temos que mostrar que nós temos a fé. Nós temos que ser exemplo de cristão. E aí vem agora a segunda parte da nossa live aqui, que seria interpretar essa passagem, essa frase de outra forma. Senhor, eu não sou digno. Então tá, então não vou fazer. Senhor, eu não sou digno. Lavo minhas mãos. Eu não tenho capacidade. Senhor, eu não sou digno. Minha fé não é suficiente. Então eu vou ficar aqui parado. Senhor, eu não sou digno, então eu vou enterrar meus talentos. Pelo menos eles não vão se perder. Então essa forma de pensar, Senhor, eu não sou digno, ela não pode reger a nossa vida, porque nós acabamos achando que não somos dignos da convivência com as pessoas, da felicidade, não somos dignos do amor dos outros, nós não somos dignos de ter o filho que tu falaste, nós não somos dignos de ter a riqueza. Então, é uma fé manca, né? Eu acredito em Deus, mas olha todo o passado que eu tive, olha como eu penso, olha como eu faço, olha como as pessoas me tratam. As pessoas te tratam, é um espelho. Conforme tu trata elas, volta. Então, o Senhor, eu não sou digno, não pode reger a nossa vida com negação. Senhor, eu não sou digno, quer dizer assim, tu és Deus, eu sou aqui tão pequenininho, eu sou um fruto de uma vontade tua. Eu não sou digno, mas contigo, com esse Espírito Santo que eu tenho no meu templo, eu me torno capaz. Por isso ele foi até lá. Ele disse que ele não era digno, mas ele foi até lá. Quer dizer, foi uma oração meio que assim, uma chantagem, né? Olha aqui, ó, eu não sou ninguém aqui, né? Mas eu estou aqui, pedindo, certo? Me fez lembrar do filho pródigo, essa parte. Porque o filho pródigo, né? Não vou nem contar toda a história, porque ela é gigante, né? Mas na volta dele, o que o filho pródigo faz? Ele já tinha pedido toda a fortuna do testamento do pai dele, como se o pai já tivesse morrido, né? Então ele condenou o pai só para ter os bens. E aí, no final, ele não soube usar, ele estava comendo o que sobrava da comida dos porcos, lá numa outra cidade. E aí, o que ele pensou com ele? Os criados do meu pai são muito bem tratados. Eu vou voltar e vou pedir para o meu pai para ele me ter de volta como criado. Então, para mim, a parte que eu mais gosto dessa passagem do filho pródigo é que ele tem essa conversa interna do que ele vai dizer para o pai. Então, ele sabe que ele tomou decisões muito erradas. Olha, eu aconselho ler essa passagem. Um dia a gente pode até fazer uma live sobre ela, que ela é maravilhosa. Mas é uma ideia boa, né, pai? Mas, assim, essa conversa interna, né? Eu vou chegar lá, eu vou falar pro meu pai, e isso aqui, a coragem, né? E saber que é uma possibilidade dele voltar a morar com o pai, porque ele conhece o pai. Ele sabe quem é esse pai. Então, quando a gente conhece o pai, a gente sabe que ele vai nos trazer para a casa dele a hora que a gente pedir. Não importa o que a gente tenha feito. O pai quer a gente por perto. Não importa os erros que a gente cometeu. E o pai facilita as coisas para que a gente continue perto dele. Então, conhecer o pai e querer estar perto dele. Mas dentro da casa do pai tem as suas regras.
E as regras fazem com que tu se sinta seguro, as regras fazem com que tu se sinta saciado, que tu se sinta feliz, né? Então, saber orar e quando a tua oração vai beneficiar as pessoas à tua volta, olha, esse centurião era um cara de uma posição alta. Quantas pessoas não se converteram só pela graça que ele recebeu? Então, muitas vezes, a gente tem que estar atento aos milagres que acontecem na nossa vida, porque talvez Deus está querendo tocar o cara que está do teu lado, não é nem para ti. Ele está te usando de peça de manobra para a graça dele atingir o outro. Ah, mas o outro, nossa, faz tudo errado, aquele ali está perdido. Mas ele é teu irmão. E ele é filho de Deus, tanto quanto tu, e ele é muito amado por Deus, tanto quanto Deus te ama. Ah, eu leio a Bíblia todo dia. Ótimo, tu já está desfrutando do reino, assim como aquele filho que ficou em casa. Tu já está desfrutando do reino, se tu lê a palavra todo dia. Tu já está vivendo no reino, tu está vivendo na companhia, face a face com Deus. Ele te ama muito. E ele vai fazer milagres na tua vida para que os outros percebam. Porque tu tá convivendo com ele. Mas o outro é amado tanto quanto tu. Isso também é uma coisa que a gente tem que lembrar, né, pai? Olha esse criado daqui a pouco ele era romano também, panteísta. O que estava acontecendo? O criado foi curado. Para quê? Para que a graça atingisse o coração do centurião. Para que o centurião tivesse uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com Deus ali. E o criado foi beneficiado. E vamos para a terceira parte, então, agora, que são coração. 15 para as 8. 15 para as 8. Então vamos falar, Senhor, eu não sou digno, mas olhando pelo outro lado. Senhor, o outro não é digno. O que nós estamos fazendo aqui, nós dois, hoje de manhã? Será que tem alguém ali olhando para a gente? Mas quem são esses dois para estar falando de Cristo? Quem é o padre para dar comunhão? Quem é o padre para fazer a confissão? Ah, mas eles estão muito errados. Como é que pode alguém falar de Deus? Alguém vir me dar uma lição de moral? Alguém vir aqui apontar meu erro? Ele não é digno. Será que nós não temos também essa parte de julgamento dentro de nós? Agora nós temos aí uma eleição. Ninguém é digno, tá? Uma briga louca ali, de um lado e do outro. Alguém tem que ser digno. Alguém vai ter que fazer. Então, aquela história do o outro não é digno, me lembra uma frase que diz que Deus, Jesus, capacita. Pode não ter sido digno até agora, mas a tua vida vai mudar, né, a partir desse momento e vai te tornar capaz e digno. Podia não ser digno, podia ter feito tudo errado, podia ser um ladrão, que nem um bom ladrão. Que talvez tenha sido o grande motivo da gente fazer essa live hoje. Foi essa última passagem ali da vida do cara, que ele olha para o outro... Ai, conta a história, pai. Conta a história. Tu é contadora de história, Paulo. Mas, de qualquer forma, Jesus estava na cruz, tinha dois ladrões do lado dele, e um olhou para ele, certo, conhecia a história, sabia dos milagres, disse, pô, cara, tu não vai chamar um exército aqui, uns tanques de guerra, um avião de combate para te salvar, para salvar a gente? E o outro olhou para o lado e disse, cara, esse cara é o único justo que está aqui, nós merecemos tudo que está acontecendo com a gente, mas ele não merece. E este foi outro batizado. Desnecessário passar pelas águas do Jordão. Ele teve um batismo de fogo. E ele disse que ele não era digno, mas ele aceitou e honrou a dignidade de Cristo. Então, acho que ali a gente tem que imaginar que a qualquer momento uma pessoa é digna. Então, quem somos nós para julgar o outro? O cara, o ladrão estava julgando Cristo.
O mal. Ele era o outro, né? Ele era um cara que errou a vida toda. Não se sabe o que ele fez, mas para chegar até a crucificação, que era a pior pena da época, ele devia ter errado muito. E ali, num momento de humildade, ele disse para Jesus: não esquece de mim depois da morte. E aí Jesus olhou para ele e disse assim: ainda hoje tu vai estar comigo no céu. Cara, o cara se converteu no Primeiro último. santo da igreja, canonizado por Jesus. Quem é digno? Um dia Jesus estava explicando as regras para entrar no reino dos céus. E aí os apóstolos disseram assim: mas então quem que pode se salvar? Né? Porque eram muitas regras. Aí Jesus disse: para os humanos, ninguém. Mas para Deus, tudo é possível. Porque a nossa régua é muito pequena. A gente julga as pessoas baseado no que a gente acredita, nas nossas experiências e no que a gente acha que é certo. E Deus nos julga pelo nosso coração, porque Ele conhece a gente, como diz a mãe na live que a gente fez junto, Deus conhece a gente desde que a gente estava sendo formado no ventre materno. Ele sabe o que os nossos pais conversaram enquanto a gente estava sendo formado. Ele sabe o porquê as coisas são como são na nossa vida, na nossa mente, os nossos conceitos. Ele sabe. Nós somos o sonho de Deus e a obra-prima dele, cada um de nós. Então imagina o orgulho e o amor que ele tem por cada um, porque ele sonhou a gente. Ele imaginou, o sopro da vida foi ele que nos deu. Por mais que o homem tente evoluir tecnicamente a vida, o homem nunca vai conseguir fazer, porque isso é um dom divino. E ele dá a vida desde a plantinha e a bactéria mais ínfima até o ser humano, que é o ser mais completo. Então esse amor que ele tem e essa grandiosidade que nós somos, nós temos que imaginar que nós vamos ter muitos milagres na nossa vida e que nós somos dignos, mas a forma de chegar até Deus é pela humildade, como chegou o centurião. Eu não sou digno, porque ele olhou e viu a grandeza de Cristo e o poder dele. Deve ter dado uma parada assim e pensado: será que eu chego lá ou não? Mas eu vou lá, vou pedir. E essa coragem a gente tem que ter. É a última. Ele deve ter pensado: é a minha última alternativa e vai dar certo. Né? Porque se ele... E Jesus, essa passagem é maravilhosa porque Jesus assim: vou curá-lo. Ele disse imediatamente. E eu acho que agora a gente tem que entrar na quarta parte, né, pai? Que é o momento em que Jesus, ele está na nossa morada. Ele está na nossa morada. E o que é a nossa morada? É o nosso corpo. Quem acredita em Cristo como Salvador, tem o Espírito de Jesus. Nós temos o Espírito de Jesus habitando em nós. Então, Deus opera milagres através de nós, tanto na nossa vida, quanto na vida dos que nos cercam, pela graça de Jesus, com o Espírito Santo. É só aceitar Jesus. Alguns milagres vão acontecer na nossa vida sem a gente se dar conta. Estão acontecendo a vida toda. Outros milagres, a gente vai dizer: cara, cheguei num ponto que eu não posso fazer. Tem que ser tu. E às vezes a vida vai nos tirando soldados, né? Na luta contra o exército inimigo. Aí Deus vai tirando o teu soldado. Né? Tira aqui, ó. Tira 10 mil, tira 20 mil. Quantos tem o exército inimigo? 100 mil? Tira mais 10 mil. Quantos tu tem? Eu tenho 300. Tá, agora vai lá lutar. Tu vai ver que não foi tu que ganhou a guerra. Fui eu.
Essa passagem é muito importante também, mostra que os milagres acontecem. E quando a gente pede para Deus com fé e que a gente tem certeza que nada mais ia fazer aquilo acontecer, aí ele entra. Porque ele está nos acompanhando a vida inteira. Ele só atua quando a gente quer, quando a gente pede e quando a gente precisa mesmo. Eu acho que nós podemos começar a pensar já na próxima live. Eu terminei meu estoque aqui. Teria horas para falar, né? Mas aí a gente ia só repetir o que já foi dito, né? Aqui. Acho que o recado está dado. Seja um dia. Eu só quero concluir. Eu só quero concluir porque tu tocou numa passagem que é maravilhosa também, né? Só que essa passagem é do Antigo Testamento. Então Jesus não tinha nem vindo, faltavam 5.000 anos ainda para Jesus vir na Terra, porque ele já estava assistindo tudo de lá, né? E Deus foi tirando os soldados de Gideão e ele disse bem essa frase para Gideão: se tu for com muitos soldados lutar, tu vai achar que o mérito é teu. E aí, tu não vai perceber a minha graça na tua vida. Mas por que Deus disse isso para Gideão? Porque Deus tinha ego? Ele queria ser reconhecido na obra? Não. Ele queria que Gideão percebesse que essa era uma batalha que ele ia passar. Era uma batalha que estava muito perceptível para ele. E se ele ganhasse essa, ele podia ter certeza que qualquer outra batalha que ele passasse, Deus ia acompanhar ele. E Deus, esse livro, a Bíblia, é inspirado por Deus. Por que essa história está lá? Porque uma pessoa passou por essa batalha e agora ela serve de exemplo para nós. Não há batalha que a gente não vença, não importa se somos um soldado sozinho para um exército enorme. Se Deus declarou que tu vai vencer, tu vai vencer. Ponto. Quem era Gideão na fila do pão? Era o cara que acreditou. Ponto final. E o milagre aconteceu. Amém. Amém. Então, quero agradecer a todos que participaram da live com nós, agradecer quem se dispuser a assistir a live depois, porque ela fica salva, né? A gente espera de coração de ter feito vocês sentirem que Jesus está dentro de vocês e que o Espírito, ele vai vencer as batalhas para vocês. Basta ter humildade, fé e propósito na oração. Não importa quem tu é. É isso, né, Pai? Sim, e acreditem, nós somos dignos. Muito obrigado. Nós somos. Em nome do Pai, do Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus.